Olá pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Hoje aqui nessa sessão de ensino vamos conversar um pouco sobre aquilo que pode nos incomodar enquanto professores na educação infantil, né? Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar e aperte o sininho de notificações. Vamos lá! Então, né pessoal, eu sou formado em magistério. Já tive contato, experiência com a educação infantil, com as séries iniciais também, os anos iniciais, né? E o objetivo deste vídeo, então, né, é poder compartilhar um pouco das minhas observações que eu já fiz, né, no decorrer destes momentos que eu trabalhei com a educação infantil, com as séries iniciais. É poder compartilhar um pouco das minhas experiências e, é claro, né, não totalizar, generalizar como se isso fosse algo comum na prática de todas as escolas do Brasil, do mundo, e como se fosse algo comum na prática docente de todos os professores. Não, muito pelo contrário. É um vídeo com uma visão subjetiva, né? É uma observação que eu fiz das minhas práticas profissionais e o que eu tenho observado que me parece um pouco problemático, né? E eu acho que um dos primeiros problemas que eu noto, né, na educação infantil, a primeira questão é a dos pais, como é que os pais observam a educação infantil, né? Então, a impressão que eu tenho é de que muitos responsáveis, quando eu digo pais, eu falo responsáveis também, né? Muitos responsáveis, eles atribuem, né, o sentido da educação aos professores. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu sou totalmente contra a ideia de que o professor é um educador, no sentido de que a palavra educação cabe primordialmente à família e não ao profissional que está trabalhando como docente em sala de aula, né? Segundo a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, eles vão dizer ali que a educação que é oferecida nas instituições de ensino, ela é oferecida de forma complementar à educação da família, então por isso eu não sou de acordo. Então o que me incomoda é saber que, ter observado, né, que alguns pais, eles atribuem o sentido, o valor da palavra educação à escola, como se a escola tivesse essa principal incumbência, né? O que acaba se perdendo um pouco do sentido do que a escola, enquanto instituição, desde a educação infantil, faz, né? Por que eu digo isso? Primeiro, porque é observável, né? Os pais precisam trabalhar, eles precisam sair de suas casas de manhã cedo, largarem seus filhos na creche ou na escola, e essa visão já incomoda um pouco no sentido de que eles deixam, segundo a visão de muitos responsáveis, né, e segundo o que eu muito já ouvi, ali para que os professores cuidem, né. Aí já vem aí adjetivos como a tia, a tia, e daí os professores lutam na sala de aula para dizer, não, eu sou professora, né, porque já tem uma visão um pouco, às vezes, pejorativa, né, um estereótipo de que os professores, às vezes, na educação infantil, eles não são professores, eles são cuidadores, né? E esse é um dos pontos que mais me incomodam, assim, de primeiro momento, para a nossa conversa, porque é essa visão que muitos pais e responsáveis têm da escola, têm da instituição. Educação infantil é o primeiro momento da educação básica. E ali os alunos já começam a ingressar em um tipo de ambiente que vai fornecer uma educação, que vai começar a fornecer uma educação mais formal, num ambiente em que ele vai começar a construir amizades, relacionamentos, que vai começar a aprender regras para convivência em sociedade, e que isso vai ser aprimorado e desenvolvido no decorrer de toda a educação básica. Mas os pais, os responsáveis, às vezes não parecem ter
esse senso, né? Essa compreensão que é de suma importância para aquilo que se tem sobre a educação brasileira, né? Para aquilo que se tem sobre educação, sobre desenvolvimento discente, né? Então, isso já é um primeiro ponto que precisa ser refletido, porque isso, querendo ou não, pode acabar refletindo, né, pessoal, às vezes no que vai ser feito em sala de aula, né? E já entramos no segundo ponto a ser discutido, né? O que é feito na sala de aula. Então, né, pessoal, daí nós já entramos no segundo ponto. Daí o que eu observei, então, como professor da educação infantil e que também me incomodava, né? É o fato de o ambiente de trabalho do professor com o aluno ser um ambiente, às vezes, de lazer. Como se o aluno, já que os pais mandam para ser cuidados, né? Lembrando que às vezes tem pais que falam, não dá para ficar com ele em casa, então eu prefiro deixar na creche. Às vezes nem é por questão de trabalho, esqueci de comentar isso no ponto anterior. Então, às vezes o ambiente de trabalho do professor com o aluno é visto como um momento de lazer. E o mais triste, infelizmente acontecia isso quando eu observava, é que alguns professores entravam neste ritmo, né? E realmente deixavam as crianças só brincando. Não é assim que deveria acontecer um ambiente em que o aluno já começa a ingressar em outros tipos de letramento, com outros tipos de aprendizagem, né? Um ambiente que já começa a se desenvolver habilidades, né? É claro, se nós formos ver lá na base, né, eles vão trazer muito de forma interessante que a educação infantil ela tem como propósito também oferecer um momento de brincadeira, um momento de socialização, entre outros quesitos. Eles vão chamar atenção para isso. Mas também não é só isso, né, pessoal? Porque não adianta eu pensar que a instituição de ensino na educação infantil vai ter só lazer. O que eu estou fazendo com o restante das outras habilidades que poderiam ser desenvolvidas, até mesmo dentro das brincadeiras? Porque alguns professores já deixavam os alunos à vontade para fazerem o que quiserem. E não é assim que as coisas funcionam, né? Se nós pararmos para pensar, nós pegamos a parte da pré-escola, né? Segunda base é ali dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses, se eu não me engano. O que a gente se preocupa? Como é que vai ser a fase de transição deste ser em processo de educação contínua para os anos iniciais? Então, tem professores, e não digo só professores, mas eu falo também equipes diretivas, pessoal da coordenação pedagógica, às vezes, que acham que a gente não pode ir um pouco além, né? Que acreditam que nós não devemos explorar algumas questões porque isso eles vão ver nos anos iniciais, como se o ensino fosse encaixotado, primeiro isso, depois aquilo, né? Infelizmente mas eu acredito sim que algumas coisas podem ser exploradas. Mas a gente tem que pensar que a própria Base Nacional Comum Curricular prevê isso, né? Que os alunos eles já aprendem na pré-escola, nessa parte fundamental da educação básica, que é importante lidar com sons, aprender formas, cores, certo? Como um dos eixos ali basilares dentro dessas competências e habilidades que devem ser desenvolvidas. Então a gente não pode pensar que a escola e sustentar essa ideia que às vezes os próprios responsáveis trazem de que a escola é um espaço só de brincadeira e de lazer. Porque se eu faço isso, eu não estou cumprindo com o papel de professor, porque, né, o professor ele se forma para exercer essa profissão, né? Porque cuidar que o aluno aprenda, como diz também a base, é
também prepará-lo para outros tipos de dificuldades que vão ser observadas em outras etapas do ensino, como nos anos iniciais, para o qual os alunos vão migrar futuramente, né? E também ter o discernimento de que a educação infantil é um espaço sério. Eu acredito que isso se dê pelo fato, talvez, de que a Lei de Diretrizes e Bases traga em seu texto a ideia de que a educação infantil ela tem um mínimo de 60% de frequência a ser cumprida pelos alunos, né? E diferentemente de outras etapas do ensino, e que os alunos não têm a finalidade de serem avaliados para promoção para outro nível, né? Uma vez que o principal interesse ali é observar o processo de desenvolvimento da educação da criança, né? Para a outra etapa, em que ele já vai começar a aprimorar outras habilidades e vai começar a ser observado e avaliado de outras formas. Talvez seja isso que se dê a falsa ideia de que o aluno vá para a escola, para a educação infantil, para a creche, para brincar. Não sei, né, pessoal? Isso é uma reflexão minha e eu trago até para vocês, que a gente possa pensar juntos, né? Uma coisa que me incomoda na educação infantil também, daí uma coisa liga a outra, né? Pelo fato, às vezes, de os pais deixarem os alunos, os filhos, né, com os professores, e às vezes jogarem o sentido de educar para eles, os professores acabam pegando isso para si, e eu não digo que seja algo ruim, né? Porque a gente também acaba se importando com o aluno, não tem como não, e acabam, às vezes, não sei se eu posso utilizar essa palavra, infantilizando a ideia da educação infantil, né? Porque a gente aprendeu que educação infantil é importante, toda a questão do lúdico, porque eles ainda não têm essa percepção e essa habilidade de abstrair algumas coisas, e eles estão muito na fase do concreto e precisam aprimorar aos poucos, né? Mas de tanto recair nessa questão do lúdico, as aulas, né, acabam recaindo na infantilização, se é que eu posso dizer assim, né? Porque, por essa questão do lúdico, né? A ideia de que eu falar miudinho, falar baixinho, pode soar carinhoso e querido com o aluno, e aí é verdade, a gente sabe que é assim, mas às vezes é de forma exagerada, né? E isso acaba, talvez, pode acabar, né? Indo um pouco de encontro ao que a base nos traz lá, né? Que o aluno tem que pensar sobre seus atos, sobre suas consequências, pensar sobre si mesmo e agir de forma autônoma em algumas questões, né? Então, toda aquela questão, como é que o aluno é preparado para os anos iniciais, nesta fase de transição, principalmente. A gente tem que pensar nisso, né? Então, nessa ideia de infantilização ainda, fico pensando sobre alguns professores que pegam, e se vestem de bruxinha, de palhacinho, colocam fantasias. É claro, os alunos adoram isso, né? Mas eu, particularmente, nunca coloquei por quê, né? Eu não acredito ser necessário. Eu acho que tem como realizar um projeto, uma aula lúdica de maneira diferente, né? Trabalhar o lúdico de maneira diferente. E daí nós temos os jogos, nós temos as atividades recreativas, né? Jogos
de cooperação, jogos isso, jogos aquilo, tudo aquilo que a gente vê no magistério já contribui de alguma forma ou outra para o lúdico. Né? Temos a contação de histórias, e enfim, há várias atividades que podem nos trazer o lúdico sem nós necessitarmos necessariamente de apelar para algumas questões dessas. Não digo que isso é errado, alguns professores gostam, e eu não digo que isso não contribui para a formação do ser em desenvolvimento. Não, mas eu acho que pode acabar recaindo um pouco naquilo que a gente tem por infantilização, né? Essa palavra que eu estou dando, né? Outro ponto que eu acredito ser bastante discutível, eu acho de bastante pertinência, é a questão dos pareceres, né? Não que me incomode, né? Muito pelo contrário, os pareceres são importantes e, inclusive, são previstos pela própria LDB, né? Que diz que nós, enquanto professores, devemos acompanhar todo esse processo sociocognitivo da criança e informá-lo aos pais, né? Entretanto, o que me incomoda é a questão desumana dos pareceres, né? Uma por parte por parte do sistema, né? Uma questão sistemática, e os professores da educação infantil recebem muito pouco em relação a outros níveis, né? Salários muito baixos, e é claro, não é em todas as instituições, mas no geral é isso que a gente vê. O professor por si só já não ganha muito bem. E segundo, porque pelo que eu já notei pelas minhas experiências, né, a equipe diretiva, a equipe pedagógica, às vezes, como um todo, não contribui muito para amenizar esse trabalho e essa sobrecarga que o professor tem. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente sabe que fazer parecer escrito de aluno por aluno é cansativo, né? É um trabalho bastante... Por ser um trabalho bastante pesado e importante, requer muito de nós, porque além de nós escrevermos, não é só a questão da escrita, é a questão de parar para observar, né? Então, é bastante complicado fazer um trabalho assim, que requer bastante da gente, quando a gente não recebe bem e, ao mesmo tempo, quando a gente não tem o suporte da equipe pedagógica, né, da equipe diretiva, que às vezes nos acompanha, às vezes não nos acompanha, mas que vê aquilo ali como, às vezes, nem como qualidade, né? Porque a gente, ao escrever um parecer de um aluno, a gente escreve pensando num ponto de vista qualitativo, mas às vezes requerem isso como quantidade. A fase me devolve, eu quero tantos, durante tantos pareceres até o tempo tal, e é assim que as coisas funcionam, né? E eu acredito que poderia, nesse processo todo de trabalho do professor com o aluno, que ali, muito pelo contrário, possa parecer, não trabalha menos do que os outros professores de outros níveis de ensino, trabalha tanto quanto, se não até mais. Acredito que poderia ter uma preocupação e uma empatia melhor com o professor. Então, são várias questões, né, mas principalmente essas me trazem algumas incomodações e inquietações. E o que eu acredito, né, como solução de problemas, né? É claro, né, é um ponto também de vista subjetivo, porque o que é problema para mim pode não ser problema para outros, né? Para muitos professores, o que eu estou falando aqui pode ser, pode não condizer, porque tem professores que trabalham em escolas cuja realidade é diferente. Assim como tem professores que trabalham em escolas que têm essa realidade, mas fazem um trabalho diferente, né? Falar sobre essas questões é bastante amplo. E o que a gente pode pensar, então, quando isso acontece? Como forma de solução, primeiro,
eu sempre acredito que, bom, o que é a escola, né? A escola nada mais ela é complexo falar o que é escola, mas a escola, no geral, ela não é a instituição. Por trás da instituição está o quê? Os professores, pais, equipe diretiva, equipe pedagógica, enfim, a comunidade escolar. Então, se pensa num processo educativo em um ponto, em um aspecto só na relação entre professor e aluno. O papel não é de cuidador, né? É de professor e não é de educador, né? No sentido de que eu vou educar o seu filho e vou fazer o seu papel. Não, eu vou complementar o seu papel. É nesse sentido. Porque nós fazendo isso, a gente dá sentido à nossa profissão, respeito pela nossa profissão, né? E seriedade. Acredito bastante nesta ideia. Além disso, também, desta conversa constante, contínua com os pais, penso forte na ideia de que é necessário que a equipe pedagógica como um todo nos dê sempre suporte como professores, né? Porque nós tendo suporte da equipe pedagógica, a gente tem melhores condições de fazer um bom trabalho. E desse trabalho dá certo. Se eu não tenho, de onde é que eu vou encontrar motivação? Vou encontrar motivação no péssimo salário? É um problema sistemático, né? Mas ainda assim, há possibilidades de se melhorar nesse aspecto. Por hoje é só, pessoal. É isso aí. Aqui nesta sessão de ensino, o objetivo é trazer um pouco de cada nível de ensino, né? Educação infantil, anos iniciais, anos finais, para a gente discutir um pouco o que tem nessas etapas da educação que nos incomoda um pouco. E você é muito bem-vindo também para compartilhar de suas experiências e de suas ideias nos comentários. Então, escreve lá. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho de notificações. E até a próxima!